3 dias depois de renovar com o Corinthians até 2028, Memphis Depay lançou uma música sobre a própria guerra que acabará de viver dentro do clube. No clipe, ele transforma dirigentes em personagens, fala da renovação e encerra tudo olhando para o Parque São Jorge em chamas. No dia seguinte, o Corinthians decidiu mutá-lo e no meio da repercussão apareceu uma comparação que 2 anos atrás parecia impossível. "40 anos antes, Sócrates também recusou a ideia de que jogador de futebol deveria existir apenas dentro das 4 linhas. Ele ajudou a liderar uma experiência que deu voz aos jogadores dentro do Corinthians e depois atravessou o futebol para entrar no debate pela democracia no Brasil. Memphis não vive a mesma época, não defende a mesma causa, e chamar um jogador de novo Sócrates é uma comparação grande demais para ser feita de qualquer jeito. Mas existe uma pergunta real por trás dela. Como um jogador holandês que chegou ao Brasil sem conhecer profundamente o Corinthians, acabou em menos de 2 anos sendo colocado ao lado de um dos maiores símbolos da história do clube. Para entender por que essa comparação existe, a história precisa voltar para 12 de setembro de 2024. Memphis tinha 30 anos, uma carreira inteira construída na Europa, e acabava de atravessar o mundo para jogar em um Corinthians que lutava na parte de baixo do Brasileirão. Na primeira coletiva, Memphis escolheu explicar a mudança de outra maneira. Because it's not only football, and I think the reason that I'm here today, it's bigger than football. Na mesma entrevista, ele chamou o Brasil de meca do futebol, falou das raízes africanas da família, da conexão com a cultura brasileira e explicou que a música funcionava como uma espécie de terapia para lidar com a pressão da carreira. Naquele momento, nada disso tinha relação com uma briga política no Corinthians. Era apenas a maneira como Memphis apresentava a própria identidade. Só que aquela frase, maior do que o futebol, acabaria virando a melhor introdução possível para tudo o que aconteceria depois. Porque no Corinthians, o Memphis não demoraria muito para descobrir que futebol e política interna quase sempre andam lado a lado. Só que antes de usar Sócrates como comparação, é preciso entender o tamanho desse nome. Sócrates chegou ao Corinthians em 1978, era médico e virou capitão da seleção dentro de campo. Se tornou um dos maiores jogadores da história do clube. Mas o que fez o doutor atravessar gerações aconteceu também fora do campo. No começo dos anos 80, o Brasil ainda vivia sob a ditadura militar, e o futebol brasileiro reproduziu uma estrutura extremamente vertical. Dirigente decidia e o jogador obedecia. No Corinthians, a eleição de Waldemar Pires e a chegada do sociólogo Adilson Monteiro Alves ao futebol abriram espaço para outra ideia. Sócrates, Waldemir, Casagrande, Zenon e outros jogadores começaram a participar das decisões do dia a dia. Concentração, horários, regras internas e até questões de elenco passaram a ser debatidas. A lógica era simples. Quem vivia o trabalho também teria voz sobre ele. A experiência ganhou o nome: Democracia Corintiana. E o movimento foi deixando o vestiário. O time entrou em campo com mensagens incentivando o voto e em 1983, antes de uma final contra o São Paulo, carregou a faixa: ganhar ou perder, mas sempre com democracia. No ano seguinte, Sócrates, Casagrande e Waldemir participaram dos comícios da direita já, diante de um mutirão. Sócrates prometeu que se a emenda das eleições diretas passasse, ele permanecia no Brasil. Só que a emenda não passou. Sócrates foi para a Fiorentina. E pouco depois, aquele ciclo da democracia corintiana começou a se desfazer. É isso que torna a comparação pesada. Sócrates não ficou marcado porque brigava com Cartola. Ele se tornou símbolo porque ajudou a transformar uma discussão sobre poder dentro de um clube em parte de uma discussão muito maior sobre cidadania e democracia. Memphis chegou sem esse passado nas costas. Na entrevista a Romário, já em 2026, ele admitiu que não conhecia profundamente a história do Corinthians quando decidiu vir,
mas depois que viveu a Neoquímica Arena, atravessar a recuperação de 2024 e conquistar títulos, a maneira como falava do clube mudou. A palavra legado começa a aparecer. E não era só discurso de torcida. Na mesma entrevista, Memphis entrou em temas que o jogador costuma evitar: condição financeira, estrutura e planejamento de longo prazo. Em abril, ele foi ainda mais direto nas redes. Disse que continuava estudando o que significava Corinthians e pediu perguntas mais profundas sobre a situação do clube. Esse é o ponto em que a história deixa de ser apenas de identificação com a torcida. Memphis começa a agir como alguém que acredita ter o direito de opinar sobre o funcionamento da instituição. E então veio a renovação. As conversas se arrastaram por meses. Corinthians e Memphis discutiam um novo vínculo ao mesmo tempo em que o clube acumulava dificuldades financeiras e dívidas com o próprio jogador. Em 26 de julho, os lados chegaram a uma base de acordo. O contrato avançou pelos departamentos do clube e Memphis assinou a parte dele. Só que em 11 de agosto, o presidente Osmar Stabile recuou. A justificativa pública foi responsabilidade financeira. Memphis respondeu dizendo que a extensão havia sido acordada pelo presidente e pelos departamentos jurídicos, esportivos e financeiro. Disse estar decepcionado e prometeu reagir para proteger seus interesses. Naquele momento, a passagem parecia encerrada, e aí aconteceu a reviravolta. O staff de Memphis reduziu valores da proposta, o jogador abriu mão de encargos e aceitou reestruturar a dívida anterior. O Conselho de Orientação analisou o novo desenho. Uma reunião direta entre Memphis e Stabile ajudou a reabrir uma negociação que parecia morta. Em 18 de agosto, uma semana depois do anúncio de que ele não ficaria, o Corinthians confirmou: Memphis Depay renovava até julho de 2028. 2 dias depois, ele voltou a campo contra o Rosário Central e participou do lance que classificaria o Corinthians na Libertadores. Parecia um encerramento perfeito de uma crise. Só que a música que o Memphis tinha gravado ainda não tinha sido lançada. Na sexta-feira, dia 21 de agosto, Memphis publicou a sua música, Don't Panic. A faixa tinha sido produzida meses antes, segundo ele, mas foi lançada exatamente no momento em que a relação com a diretoria estava mais exposta do que nunca. A letra mistura a vida pessoal, a renovação e a sensação de estar sendo atacado. Em um dos pontos, Memphis diz ter um vice-presidente como inimigo. A referência foi usada como uma alfinetada a Armando Mendonça, vice-presidente com quem o jogador já acumulava atritos. Então vem a última imagem. O Parque São Jorge aparece destruído e tomado pelo fogo, enquanto Memphis observa de dentro de um carro. Não é um detalhe visual qualquer. O Parque São Jorge não é a casa em que o time profissional joga, é a sede social do clube, o lugar ligado a conselhos, eleições, dirigentes e a política associativa que Memphis vinha criticando. O timing deixou tudo ainda mais sensível. No dia seguinte, torcedores se reuniram diante da sede em um protesto contra a administração do Corinthians e pediram intervenção judicial. Memphis foi às redes sociais explicar que o clipe já estava pronto havia meses, que era uma obra artística e que não apoiava a violência. Também procurou o presidente do clube para se desculpar pela repercussão. A diretoria não comprou a explicação por completo. O Corinthians anunciou medidas contratuais e aplicou multa por entender que a imagem institucional do clube tinha sido atingida. Armando Mendonça reagiu com ironia e tratou Memphis como um rapper contratado para jogar bola. E é nesse ponto que a história chega à pergunta inicial. Quando um jogador começa a discutir poder, gestão e identidade, ele ainda é só um jogador? Nas redes, a comparação apareceu quase imediatamente. Outros jogadores chamaram o clipe de declaração de guerra e disseram que Memphis tinha comprado uma briga muito maior do que o futebol. Num fórum de corintianos, a pergunta foi ainda mais direta. Seria Memphis o jogador mais político do clube desde o Dr. Sócrates? E essa divergência é justamente o que torna o tema tão interessante. A comparação não é consenso, e não deveria ser. Sócrates atuou no movimento coletivo, durante uma ditadura,
e ajudou a conectar o Corinthians a um debate nacional sobre democracia. Memphis vive outra realidade. Até aqui, seus posicionamentos estão concentrados no Corinthians: estrutura, planejamento, contratos e o modo como o clube é administrado. Um caso fala da cidadania e democracia no país, o outro fala principalmente de poder e gestão dentro de uma instituição. Mas existe uma semelhança que explica por que a torcida fez essa ponte. Os dois recusam a ideia de que o jogador tem que aceitar tudo em silêncio e só jogar em campo. A democracia corintiana não pode ser recriada trocando o nome de Sócrates pelo de qualquer jogador atual. Ela nasceu de uma circunstância histórica específica, envolveu o grupo e ganhou um significado que ultrapassou o clube. Memphis não lidera uma nova democracia corintiana, e transformar qualquer desentendimento com a diretoria numa versão moderna daquele movimento diminuiria a história dos dois. Mas existe outra leitura. Talvez a comparação diga menos sobre Memphis ser um novo Sócrates, e mais sobre o tipo de jogador que o Corinthians transforma em símbolo. Não basta você jogar bem. A torcida parece criar uma relação diferente com personagens que entendem que o clube tem uma dimensão maior do que o resultado do jogo. Sócrates expressava isso por meio de assembleias, entrevistas e participações políticas. Memphis usa a linguagem da geração dele: redes sociais, comunicação direta e música. Um construiu uma experiência coletiva, o outro até aqui trava uma disputa muito mais individual. E é aí que a semelhança termina. E talvez seja aí que a história de Memphis realmente comece. Porque em setembro de 2024, antes de conhecer por dentro toda essa confusão, ele disse que tinha vindo ao Brasil por algo muito maior do que o futebol. Em agosto de 2026, essa frase já não parece publicidade de apresentação. Ela virou uma descrição involuntária da passagem dele pelo Corinthians. Memphis já foi a contratação internacional, protagonista, credor, crítico da estrutura, personagem de uma novela contratual, músico contra os bastidores e agora ter alvo de punição do próprio clube. Isso ainda não faz dele um Sócrates. Sócrates virou Sócrates porque o tempo provou o que ele representou. Memphis ainda está no meio da história. Para mim, chamar o Memphis de Sócrates ainda é muito cedo, mas explica muito sobre o que o Memphis já conquistou nesse Corinthians. E essa história é realmente muito ampla, tem muitos fatores, muitos casos isolados, muitas reviravoltas, e eu busquei resumir o máximo essa história aqui nesse vídeo. E aqui nesse canal é sempre assim, o fato em primeira mão e sem enrolação. E se você gostou desse vídeo e quer acompanhar a minha evolução nesse canal, eu peço que você deixe o seu like e comente o que você acha que eu devo evoluir nos vídeos. E não se esquece de se inscrever no canal para continuar acompanhando os próximos vídeos. Porque o lema desse canal é muito simples: produzir um vídeo melhor do que o de ontem.